Saudações a todos aqueles que nos escutam, que nos assistem. Esta é mais uma apresentação do projeto Semear e nos cabe apresentar os temas Preparo para a Reencarnação, Ligação Espírito-Corpo. Meu nome é Ivan, sou trabalhador desta sociedade. Iniciamos nossa explanação a respeito dos temas com uma prece, agradecendo ao Senhor da vida pela oportunidade que temos de apreciar a vida através do conhecimento que recebemos da doutrina espírita, que nos traz esperança, que nos traz conforto, que nos traz energia para enfrentarmos dificuldades como estas que estamos vivendo no presente. Agradecemos a Jesus pelos ensinamentos e pelos exemplos. Agradecemos a Bezerra de Menezes por nos acolher nesta casa. Permaneçamos todos em paz, que assim seja. Então, nosso tema é Preparo para a Reencarnação, Ligação Espírito-Corpo. As obras que consultamos, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e a obra Missionários da Luz, ditado de André Luiz a Francisco Xavier. Gosto muito desta figurinha que aparecerá a seguir, né? Sobre alguma coisa que saiu muito errado, alguma coisa que saiu muito errado, né? A de que saímos lá da separação dos símios e depois adotamos quase a mesma postura frente aos computadores. E esta outra aqui também sobre a evolução humana, onde saímos da animalidade, evoluímos, criamos o dinheiro e nos tornamos quase que animais tentando adquirir dinheiro. A encarnação. A encarnação tem por objetivos evolução moral, realização de provas, a realização de expiações, que nada mais são do que a aplicação da lei de justiça e da lei de causa e efeito. O mecanismo é uma consequência natural da lei do progresso. É oportunidade para aprender, exercitar e ampliar virtudes. As virtudes exemplificadas por Jesus. Quantidade de reencarnações. Isto é individual, preocupa muito alguns, mas são muito numerosas. Depende da velocidade do nosso aprendizado, não? A cada encarnação damos um passo ou permanecemos estacionários. O importante é que não regredimos naquilo em que já aprendemos. Há doutrinas espiritualistas que acham que defendem a tese de que pode haver uma regressão, mas na doutrina espírita, não. Naquilo que já se aprendeu, que se pratica para o bem, não há regressão. O conhecimento adquirido numa encarnação não se perde, mesmo que nós venhamos a não aproveitá-lo numa próxima encarnação. Fica gravado no nosso perispírito. Essa habilidade que nós desenvolvemos pode ficar adormecida, latente, sem se manifestar, justamente porque já atingimos ali um grau satisfatório de desempenho. Então,
durante uma encarnação, nós vamos exercitar, ou deveremos exercitar exatamente aquilo em que ainda somos falhos. E como saber o que é preciso aprender? No perispírito estão gravadas as vivências, né? Alegrias, tristezas, amores, ódios, e as virtudes e os defeitos que ainda temos. E é por isso que reencarnamos, porque temos defeitos. Apesar disso ser uma verdade muito dura, né? Quando a gente encara de frente assim, admitamos, temos defeitos. No nosso perispírito também estão lá gravados aqueles pontos em que nós fomos reprovados, nossos hábitos viciosos que precisamos modificar. E esse perispírito é o corpo que se estrutura depois que é rompido o laço que o prende ao corpo físico, né? Ele adquire mais liberdade e leva não só todos os conhecimentos de vidas anteriores, mas também os conhecimentos que nós adquirimos na última encarnação. Se há consciência dessas necessidades que nós precisamos atender, quando na erraticidade, que é o nome que se dá ao estado do espírito livre do corpo físico, né? Desligado do corpo físico, se nós temos consciência das nossas necessidades, podemos até colaborar e escolher alguns gêneros de provas, tá? Mas não nos detalhes, mas o gênero da prova, vou passar por provas onde terei dificuldades físicas. Tá? Detalhes dessas dificuldades físicas não são definidos aí. Por quê? Porque nós temos, quando encarnados, um bom grau de livre-arbítrio. E é esse grau de livre-arbítrio que vamos exercitar e que vai nos mostrar se nós vai nos permitir saber se nós estamos passando por aquela dificuldade bem ou não. Se ainda estamos num estágio em que não temos consciência, né? Ou se por várias reencarnações nós praticamos as mesmas faltas, então nossas provas são compulsórias, né? E nesse caso, provavelmente, o aprendizado é pela dor. Já que não aprendemos por amor, aprendemos pela dor. O tempo de permanência na erraticidade depende da situação de cada um. E todos estamos sujeitos à lei do progresso, né? Uma das leis que está descrita na terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais. Precisamos aprender e praticar o bem para evoluir. Ainda hoje praticamos o bem? Sim, praticamos o bem, mas de forma ou muito seletiva, né? Ou não na intensidade e na extensão que deveríamos. Aprendemos isto devagar, a cada encarnação. Por isso, a necessidade de reencarnar. E o reencarne tem uma preparação. Não se dá por obra do acaso, não se dá por ocorrências fortuitas, não. Existe uma preparação. Uma preparação que é dividida em algumas etapas. Uma delas é o recolhimento, o espírito que reencarnará,
estuda necessidades e razões para reencarnar. Existe uma análise onde outros espíritos técnicos estudam nossas tendências, nossas características, nosso perfil psicológico, e esses técnicos fazem sugestões no nosso plano de reencarne. Existe o exame do programa das recapitulações, nossos méritos e deméritos, aquilo que nós já conseguimos superar e aquilo onde ainda falhamos, recaídas e vitórias, acertos, erros. Isso tudo é examinado, não só por nós, aliás, principalmente por equipe que se encarrega deste momento em que nós escolhemos, a partir do momento em que nós decidimos reencarnar. Tem uma fase que se chama a pesquisa das famílias, porque nós não estamos na nossa família por acaso, nós estamos reunidos com um grupo de pessoas com quem nós já estivemos em encarnação anterior, algumas as mais amorosas para conosco e aquelas para quem nós temos mais simpatia e mais amorosidade, e outras que nós simplesmente não suportamos. Essas, muito provavelmente, ou nos prejudicaram em vida anterior, e nós revidamos, ou nós as prejudicamos em vida anterior. E aí a presença delas nos incomoda. Então, pesquisa-se também famílias que estão aptas a nos receber. E tem uma outra etapa chamada planejamento dos envoltórios físicos terrenos, nosso corpo de carne. Aí funciona a lei de causa e efeito, Se semeamos o que queremos, colhemos o que semeamos. E isto é exercício de livre-arbítrio. Por fim, uma última etapa, que é a preparação para a encarnação. Nosso perispírito vai passar por um momento em que ele será restringido, diminuído, reduzido, para que possa depois, durante a gestação e na primeira fase da infância, até os 7 anos, ir se acostumando a lidar com uma ferramenta que é o nosso corpo de carne. Nesse laboratório de restringimento acontece o esquecimento do passado, e a redução do perispírito. O espírito reencarnante teme pelo reencarne. A nova experiência na vida física é um desconhecido e ele teme pelo sucesso dessa encarnação. Ele sabe que provas terá que encarar, e a insegurança é um sentimento natural nessas condições. Quanto à dor emocional, dói mais para reencarnar do que para desencarnar. Os espíritos nos dizem que reencarnar é fazer com que o espírito volte ao presídio, que é o corpo de carne. Para desencarnar é outro movimento, é um movimento de libertação. Então, a preocupação, a angústia é menor. Então, conforme examinamos, temos algumas etapas do processo reencarnatório, nós podemos participar ativamente, se já tivermos condições emocionais e morais para isso, ou elas acontecerão à nossa revelia.
caso ainda não tenhamos condições de escolha. Normalmente, esse processo que ocorre, a nossa revelia, ele acontece nos estágios iniciais do processo evolutivo, né? Idade da pedra, da pedra polida, da pedra lascada, idade das cavernas, e à medida em que nós vamos abandonando as existências mais rudes e crescendo em inteligência e entendimento e moralidade, a situação do processo reencarnatório fica mais clara para nós. O importante é sabermos que essas etapas ocorrem para todos os que reencarnam. Não ocorre reencarnação sem planejamento de equipes espirituais especializadas, né? Cientistas, médicos, geneticistas. E isso tem uma razão de ser. Isso tem uma razão de ser. Nenhum de nós reencarna destinado ao fracasso. Toda esta preparação tem por objetivo termos sucesso nas provas que escolhemos e, com isso, evoluirmos espiritualmente. Por isso, todo esse cuidado. Na obra Missionários da Luz, no capítulo 13, que aborda a reencarnação de um personagem chamado Segismundo, é relatado como os pais, futuros pais, são chamados durante o sono físico para que se disponham a receber este espírito. Ali é descrita a aproximação com a futura mãe, com o futuro pai, porque a mãe e o feto vão conviver durante 9 meses, né? Ou 36 semanas. Então, é necessária uma adaptação entre o espírito reencarnante e a mãe. O que aconteceu na vida desse Segismundo? Em encarnação anterior, ele apaixonou-se por uma mulher que era casada. Em função dessa paixão, ele matou o marido desta senhora. Ela entrou em desequilíbrio, tornou-se viciada, se prostituiu e terminou se suicidando. Esta senhora se dispõe a receber o Segismundo como filho, nesta encarnação em que ela é casada exatamente com aquele que o Segismundo assassinou em encarnação anterior. E este que chamava-se Adelino na encarnação passada, ele pressente a aproximação deste ser que o assassinou e o repele com violência. Tanto é que, estando encarnado, durante o período de sono, ele tem pesadelos, né, com essa criatura que se aproxima dele. E a espiritualidade, então, desenvolve um longo trabalho, paciencioso e cuidadoso trabalho para fazer com que este espírito traumatizado pelo assassinato em encarnação anterior receba o assassino como filho. A mãe, né, que o perdoou em função do que fez na vida anterior, o recebe com boa vontade, né? Mas é necessário que o pai assim o faça. Para termos uma ideia, André Luiz explica que a aversão deste futuro pai àquele espírito que foi seu assassino em vida anterior é tal que
ele produz um dano na cromatina, que é uma substância que está dentro do espermatozoide, danificando essa cromatina em quantidade suficiente, né, para não conseguir gerar outros filhos com essa mulher, com quem ele está casado na encarnação presente. Nós podemos ter uma pálida ideia do que isso significa no período escolar que temos aqui no plano físico, e lá pelas tantas tropeçamos com uma matéria da qual nós realmente não gostamos, e com um professor ou professora com o qual nós realmente não simpatizamos, e fazemos uma promessa para nós mesmos, que quando aquele ano letivo ou semestre terminar, nós apagaremos da memória tanto a figura do professor ou da professora, quanto o conteúdo daquele assunto. E, de fato, conseguimos êxito nisto quando, na vida profissional, não raras vezes, nos surpreendemos pela lembrança de que esse assunto, em determinada situação, esse assunto foi visto, foi examinado, e nós lembramos de exatamente nada, porque nós apagamos da nossa memória, por força de vontade, por força de vontade. Vejam como a vontade é importante. No caso aqui, a reação do futuro pai, a reação de aversão àquele que será o seu futuro filho é tal que ele danifica o seu próprio material genético. Para quê? Para evitar, assim, que esse espírito se aproxime e venha a ser seu filho. Isto não é uma ideia preconcebida, isso é uma reação puramente emocional. Mas é uma reação puramente emocional que tem uma tal frequência que permite que a substância cromatina seja danificada na produção dos espermatozoides. Portanto, para reencarnar, né, os espíritos se aproximam de nós, meses antes da concepção, adaptam-se àquele ambiente onde irão reencarnar, seja qual for o ambiente, né, e assim se familiarizam, começam a se familiarizar com aquilo que será a sua vida futura. É evidente que isso fica no plano das emoções, né, de modo a que não haja grandes estranhamentos quando a gestação chega a termo. Como é que se dá a ligação do espírito reencarnante com o óvulo? André Luiz nos explica nesse livro que, uma vez que o óvulo atinja uma das trompas, tá, a espiritualidade liga o espírito próximo do ponto em que essa trompa se liga ao útero. Ali fica gravada a frequência vibratória do espírito reencarnante. Quando o óvulo passar por ali, ele será impregnado com as características do reencarnante. Por afinidade vibratória também, frequências, o espermatozoide que contém o DNA com as potencialidades necessárias será atraído para aquele óvulo. É o que nós, no linguajar comum,
E no estágio atual da ciência, diz-se que existe uma corrida de espermatozoides e um deles será o vencedor. A espiritualidade nos explica que não é bem assim. Existe um espermatozoide que deverá fecundar aquele óvulo, porque neste espermatozoide virá, através do pai, aquilo que o espírito necessita para compor o corpo físico que terá na presente encarnação. Então, não é acaso. A obra ainda mostra, descreve que o casal tem a relação, né? E uma vez que eles entram no estágio do sono, tá? O quarto deles recebe a equipe de geneticistas que vai fazer com que o espermatozoide necessário atinja o óvulo e o fecunde. Resumindo, imprimimos no óvulo o que somos e recebemos no espermatozoide o que necessitamos. E é esta combinação, esta junção, que chamamos fecundação, é que fará com que tenhamos o corpo absolutamente adequado aos propósitos reencarnatórios que assumimos na espiritualidade. Pode parecer um pouco surpreendente, mas é assim que os espíritos explicam o que acontece no processo de geração de filhos. Então, gravidez acidental, esse acidental entre aspas, né? Cada caso é um caso. Às vezes a gravidez não é planejada pelo casal, conscientemente, aqui no plano físico, mas é planejada pelo casal, né, com o auxílio de espíritos amigos que nos apoiam nesta gravidez. Gravidezes que são decorrentes de irresponsabilidades, baladas, estupros, provas e expiações, sempre para que o filho ou venha a encarnar para saldar dívidas que tem para com os pais, ou para que esses pais se dediquem com amor, com atenção, com carinho, a uma educação que, por um motivo ou por outro, em existência anterior, não transcorreu desta maneira. Para termos uma ideia de como as coisas estão, num livro chamado Lírios de Esperança, André Luiz, ao tempo em que escreveu Evolução em Dois Mundos, dizia que havia 40 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados na Terra, e isso é metade do século passado. E já naquele tempo havia muitos espíritos aguardando oportunidade para reencarnar. Mais recentemente, em 2005, através de Hermance Dufour, no livro Lírios de Esperança, vem a informação de que a população da Terra tinha diminuído, eram só 30 bilhões, entre encarnados e desencarnados, e naquela época, 6,8 bilhões encarnados. Destes 6,8, 4,4 almas doentes, sendo que, nessas almas doentes, 1 bilhão dedicados ao mal. E 2,4 bilhões de almas em recuperação.
né? Sobrava ainda uma população de algo em torno de 22 bilhões de desencarnados, né? Quase 23. 12 bilhões em estágios de luta e sofrimento, 6 bilhões cooperando para regenerar outros e 6 bilhões de espíritos já dedicados ao bem, né? Que ela chama de condutores elevados. Então, tendo em vista que nós estamos em transição de humanidade em estágio de provas e expiações para o estágio de humanidade em regeneração, né? As oportunidades de reencarne reduziram bastante. Porque aqueles que estão encarnados e se dedicam ao mal, gradativamente vão desencarnando e sendo levados para um local onde será preparada a sua próxima encarnação, não mais neste planeta. Aquilo que chamamos de umbrais, submundos, etc., está tudo sendo esvaziado. Está tudo sendo esvaziado, porque um planeta, uma humanidade em regeneração, não comporta mais determinados ambientes psíquicos que essas entidades formam, criam quando livres do corpo físico. Então, aqueles que reencarnam no presente período estão tendo oportunidades valiosas. E percebemos pelo noticiário que muitas dessas oportunidades não estão sendo aproveitadas. Uma coisa um fato que é importante saber, né, é que nós, pais, irmãos, familiares, grupo familiar, aceita uma missão de permanecer juntos, para que evoluamos juntos. Uns no exercício do bem, que já conseguiram conquistar, outros sendo contidos na sua tentativa de praticar atos desvairados, praticar o mal, prejudicar pessoas, etc. Né? Além do mais, se estamos juntos hoje, é porque alguém nos acolheu. Tem um consciência ou não disso, nos acolheram. Hoje nós sabemos que esse acolhimento foi feito na espiritualidade. E aqueles que vêm através de nós, aqueles cujo corpo vem através de nós, também foram acolhidos. Né? Esse é o processo ainda nos tempos atuais. Falando de adoção, adoção não é por acaso, né? Por vezes precisamos experimentar um afastamento daquele grupo familiar com quem temos convivido durante algumas reencarnações, para justamente valorizar uma futura reaproximação. Ou seja, tínhamos um grupo muito favorável ao nosso crescimento espiritual, à nossa evolução, e não aproveitamos a oportunidade. Desperdiçamos. Então, somos como banidos, no nosso linguajar seria isso, né? Banidos daquele grupo, afastados temporariamente, por 1, 2, 3 encarnações, só para que aprendamos que aquele grupo tinha valor. E quando houver
a possibilidade de nos aproximarmos deles outra vez, ali entenderemos e apreciaremos muito mais a reaproximação. Tá? Isso é como encontrar pessoas muito queridas depois de um longo período de ausência, né? Temos uma pálida ideia no que acontece por aqui conosco. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, eis porque nós devemos a atenção para com os nossos pais, porque eles se dispuseram a nos acolher para essa encarnação. Nós temos ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, ensinamentos de Jesus, né, que nos dizem que há muitas moradas na casa de meu Pai. Os diferentes mundos físicos são diferentes moradas, e os diferentes planos espirituais que esses mundos têm, inclusive a Terra tem várias camadas, vamos assim dizer, são oportunidades para nós evoluirmos. E nós nos agrupamos numa determinada faixa de frequências, justamente em função daquilo que pensamos, que sentimos, e de acordo com nossas vontades. Não é o acaso que faz isso, é a nossa frequência. Tá? Jesus também nos traz o ensinamento que ele dá a Nicodemos, dizendo que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. O que vem a ser o nascer de novo? Reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias, até o ponto de atingirmos a maior perfeição relativa em relação àquele orbe onde nós estamos, ou aquela faixa de frequência. No caso de necessitarmos de vidas físicas, é em relação ao planeta onde reencarnamos. Um outro ensinamento pede para que nos esforcemos para entrar pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição e muitos por essa porta da perdição entram. O que vem a ser a porta larga da perdição? Os vícios, os ressentimentos, os ódios, a falta de vontade de praticar o bem, a indiferença para com o sofrimento alheio. Essa é a porta larga. A porta estreita é fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. É ter paciência para com aqueles que nos irritam. É ter paciência e tolerância para aqueles que erram na tentativa de acertar. Então, não basta aguentar o familiar. Temos que aprender a amá-lo para tentar evitar um futuro aprendizado pela dor. Lembremos que a dor é apenas o resultado do mal que fizemos, do bem que deixamos de fazer e do amor que deixamos de cultivar. E em se tratando de vida física, a gente sabe como isso se dá, né? Às vezes a gente consegue neutralizar sentimentos em relação a uma pessoa, desde que ela não apareça sob os nossos olhos. Aí fica tudo bem. No que ela surge, pronto. Aquela antipatia que se diz gratuita, ressurge. E ressurge às vezes com força. Então, por que planejamento para reencarnar? Por que planejamento familiar? Por que a ligação espírito, mãe? Se dá assim porque que é um determinado espermatozoide que vai fecundar o óvulo.
tudo de acordo com as nossas necessidades. Não há improvisos. A parte que se pode dizer que é deixada ao improviso é efetivamente durante a nossa vida, quando exercitamos o livre-arbítrio. Porque no exercício do livre-arbítrio estão ali presentes o nosso pensamento, nossos sentimentos, nossas emoções e a vontade. Dizem os espíritos que quando conseguimos alinhar pensamentos, sentimentos e vontade, o nosso sucesso é garantido. E nós, espíritos encarnados, sabemos como é difícil alinhar pensamento, sentimento e vontade. Então, por que reencarnar? Para evoluir, exatamente naquilo em que ainda não conseguimos um desempenho satisfatório. Na terminologia atual, um nível de excelência. O porquê reencarnar explica o presente, as dores, sofrimentos e dificuldades do presente em relação ao passado. Tá? Porque temos toda uma trajetória que nos permitiu chegar até este ponto, com a conjuntura onde estamos e como somos. Para que reencarnar? Agora sim, para não só melhorar a nossa condição, como ter reencarnações melhores para o futuro. Conforme afirmamos no início, não reencarnamos para fracassar. Existem espíritos que nos apoiam, tanto desencarnados, no momento da preparação do reencarne, como encarnados, porque nós não reencarnamos sós. Não somos jogados nesse mundo. Abandonados à nossa própria sorte. Não. Tem sempre uma alma amiga que nós, de repente, nem encaramos assim como tão amiga, mas que é efetivamente amiga, que está disposta a nos dar uns toques. Porque, por vezes, nos pontos críticos onde nós temos que melhorar, nós não aceitamos muitos palpites. Então, ela vem e nos dá uns toques sobre como podemos melhorar nosso procedimento, nosso comportamento, nossa conduta, mudar a nossa frequência em relação aos assuntos que nos espinham particularmente. Essa é a função daqueles amigos que reencarnam conosco. Então, o planejamento reencarnatório é uma realidade. O planejamento familiar é outra realidade. E a forma como se dá a fecundação do óvulo, essa não é simplesmente uma obra da Mãe Natureza. Uma obra gerenciada pelo acaso, uma obra, um fato que se dê de forma aleatória. De forma aleatória, pode o óvulo ser fecundado, pode não ser fecundado, e por aí vai. Não. Existe uma programação. Existe uma necessidade a ser observada. E na obra Missionários da Luz, no Departamento de Planejamento de Reencarnações, André Luiz descreve uma grande movimentação, não só de candidatos à reencarnação e das equipes que trabalham nesses processos, mas também de espíritos amigos nossos que vão lá interceder por nós,
lá pedir para que a nossa reencarnação tenha alguns cuidados, em função do conhecimento que eles têm de nós, é claro, para que nós não venhamos a tropeçar desperdiçar esta oportunidade que nos é oferecida. Então, há mapas genéticos que estamos conhecendo há pouco tempo aqui no plano físico, né? Com as características físicas que nós vamos ter. Esses mapas genéticos mostram claramente as nossas possibilidades, os pontos onde nós já tivemos sucesso, né? E mostram também claramente os pontos em que nós ainda ou estamos vacilantes ou já fracassamos várias e várias vezes. E nesse departamento de planejamento de reencarnações, os espíritos dizem que, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é necessário executar, se estabelecem planos adequados aos fins essenciais da encarnação, e que é exatamente evoluir. Ou seja, se não fosse para evoluir, não estaríamos aqui. Não? Lembremos que há aqueles que reencarnam de forma inconsciente, não? Assim como aqueles também que desencarnam de forma inconsciente. Esses que desencarnam de forma inconsciente, que nunca ligaram para a religiosidade, para o lado espiritual, sobrevivência da alma, etc., esses normalmente ficam circulando por aqui, pelo plano físico, porque é a frequência vibratória a que estão habituados, eles não conhecem outros lugares, ficam por aqui mesmo. Não é? É muito interessante, os videntes têm bons depoimentos a respeito. Não é? No momento em que nós começamos a dar importância à existência da alma e a perguntar o que essa alma veio fazer aqui, com este corpo, as coisas mudam de figura. Começamos a caminhar de forma lenta e trôpega no caminho da evolução. E, evidentemente, isto que acontece nos dias de hoje, aqueles que já buscam os caminhos da alma, não aconteceu na presente encarnação. Quando desencarnaram pela última vez, eles já tinham estas informações e as buscavam de alguma forma, por estudos, práticas e etc. Então, não estamos na nossa família por acaso. São nossos professores, nossos instrutores, nossos companheiros de evolução. Devemos aproveitar o melhor possível esta convivência. Nem que o melhor possível seja a neutralização em nós de aversões, antipatias, desconfortos pela presença dessas pessoas. Não se passa do ódio ao amor num passe de mágica. Isso é uma transição lenta, do ódio, o ódio vai diminuindo, passa por um período de neutralidade e depois a gente vai gostando cada vez mais até chegar ao amor. Não há saltos. Importantíssimo isso. Não há saltos. A conquista depende do nosso esforço, é lenta e gradativa. Justamente porque temos uma certa dificuldade em abandonar coisas de que gostamos
né? Temos determinados apegos a determinados defeitos. Então, nos livrarmos deles é tarefa nossa, dificuldade nossa. Mas ainda lembrando Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Se nós resolvermos nos endireitar, a espiritualidade amiga está pronta a nos auxiliar. Agora, se não demonstrarmos não só boa vontade, mas também esforço, aí ficamos por nossa conta. Chico Xavier tem uma frase muito interessante que diz, que registra que nós não podemos voltar atrás. Então não adianta ficar se lamentando pelos erros cometidos no passado. Tanto faz isso enquanto estamos encarnados, seja isso de outras vidas. Aliás, a respeito de lamentar falhas de outras vidas, no momento em que nós reencarnamos aqui, a lei de Deus nos brinda com o esquecimento. Então ficar pensando que somos muito devedores, estou aqui porque falhei nisso, naquilo, naquele outro, parará. Isso é absolutamente contraproducente, não ajuda em nada. Pelo contrário, atrapalha bastante. Então, não podemos voltar atrás para fazer um novo início, mas hoje nós podemos começar a fazer um novo fim. E o fim dependerá do nosso livre-arbítrio, das nossas ações pelo bem, com o bem, para o bem. E aí sim estaremos construindo um novo fim para a presente encarnação. E, consequentemente, um melhor início para uma própria encarnação, assim que for possível. Bezerra de Menezes tem uma outra frase que é muito interessante. Diz que espírito nenhum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. É isso que fazemos aqui. Nos auxiliamos mutuamente a nos fortalecer e a fazer boas escolhas, para que com essas boas escolhas nos sintamos mais fortes, mais capazes, mais otimistas, na busca daquele ensinamento que Jesus praticou. Encerramos esta breve explanação agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade. Sabemos, Pai, pelo exercício do livre-arbítrio, como é fácil errar, justamente porque somos ainda espíritos imperfeitos, mas também diante dos esclarecimentos que obtemos através da doutrina espírita, sabemos que vale a pena o esforço no sentido do acerto, da correção de nós mesmos. Aos poucos adquirimos a consciência de que ninguém virá nos carregar no colo para que evoluamos. Nós temos que trilhar o caminho. Então, como essa caminhada não se dá a sós, que sejamos atentos aos ensinamentos daqueles espíritos amigos que estão dispostos a ombrear conosco nessa jornada. Abençoa-nos a todos, permaneçamos em paz, que assim seja.